A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINDI-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o INPE, o DCTA aqui em São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, obrigado pela companhia aí no Centro de Lançamento de Alcântara, o Centro de Pesquisa e Aplicação de Geotecnologia em Desastres Naturais e Eventos Extremos para a região sul do Brasil e o Mercosul, também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Unidade Regional do Centro-Oeste, aí em Cuiabá. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, aí no Bosque da Saúde. E até os cientistas da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei George, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, aí no Almirantado Antártica, no Polo Sul. Obrigado pela companhia, audiência e a amizade de todos vocês aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT e da Rádio CT, que é Ciência e Tecnologia. Conosco, aqui na Web Rádio SINDI-CT, o matemático Acioli Antônio de Olivo. Ele é o chefe de assessoria parlamentar do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi um dos idealizadores do SINDI-CT aqui em São José dos Campos. Acioli, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web SINDI-CT. Boa tarde a todos que nos acompanham pela web, e em especial aos nossos amigos do INPE, do qual eu sou um servidor, atualmente cedido ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e do DCTA, do qual também tenho muitos amigos. Que maravilha recebê-lo aqui. Ficamos lisonjeados, até porque você vê o seu sonho se tornar realidade, porque o Acioli foi um dos fundadores do Sindicato de Ciência e Tecnologia e, inclusive, fez a tentativa da criação do jornal do SINDI-CT, não é, Acioli? Essa história é longa, né? E antiga, principalmente, porque eu também sou antigo, né? Desde 1900, eu entrei no INPE em 1980. Uhum. Tá? E quando eu entrei no INPE, existia uma certa necessidade da gente se organizar em termos de questões trabalhistas, salariais. Quando eu entrei no INPE, ainda o INPE não era um regime estatutário. Nós éramos seletistas. Poxa. Só com o advento da Constituição de 88 e, posteriormente, em 89, com o advento do regime jurídico único, nós nos tornamos servidores públicos. Até então, nós éramos seletistas. Mas, enquanto seletistas, nós nunca nos organizamos como classe trabalhadora. Não tínhamos sindicato. Inclusive, nós contribuímos para uma entidade sindical, dessas entidades sindicais fantasmas, que ninguém sabe quem é, nem onde é, e contribuímos com um dia de trabalho, né, que é o imposto sindical, que é o imposto obrigatório. E era algo que não nos deixava confortáveis, né? No sentido que... Não dava segurança. Nós contribuímos para uma organização que não nos representava. Nos meados da década de 80, e em seguida, quando foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1985, 86, não lembro bem a data, nós começamos a pensar em organização social. Mas isso dessa organização da sociedade. A saída do CLT e entrando como estatutários. Não, ainda éramos seletistas. Ainda seletista. Nós nos tornamos estatutários em 1989. Poxa vida. Mas em 85, nós já criamos uma
associação sindical, a chamada Comissão dos Funcionários do INPE, COFINP. Né? A COFINP foi criada... não existia a possibilidade de ser sindicato ainda. Né? Então, essa COFINP foi uma organização que nós criamos dentro do INPE para fazer essa discussão sobre questões de trabalho, salário. Ainda não incluía o DCTA? Não, era só o INPE, COFINP. E nós fizemos a eleição dos delegados da COFINP, em 1985. E eu fui eleito delegado. Eu fui eleito como... O segundo maior votação foi a minha. A primeira, e eu reconheço que o meu adversário era muito forte, foi o Emanuel Fernandes, que hoje é deputado federal. Ele foi o primeiro lugar. Eu fiz até uma campanha interessante. Eu não era muito conhecido no INPE, mas eu tive esse grande número de votos porque eu fiz uma campanha midiática. Não existia... gostava muito da parte cultural e eu usava o auditório que o INPE tinha para passar filme na hora do almoço, uma vez por semana, através de videocassete, um auditório, um telão. Poxa. Eu escolhia os filmes e passava, e todo mundo conhecia, né? Quinta-feira vai ter o filme. Eu fazia uma resenha do cinema, criei um logotipo, né? Era uma espécie de secretário de comunicação ali no INPE. Aí eu fiquei conhecido por isso. E o logotipo que foi criado? Isso é bem depois ainda. Isso aí. Do cinema? Exato. Do cinema foi o Carlinhos, um artista plástico lá do INPE que criou. Era até uma claquete, né, que fazia assim. Bem, aí, durante a campanha para a eleição dos delegados da COFINP, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo. Eu tinha uma câmera de vídeo, dessas que carregava junto, eu tinha um videocassete, e eu fiz uma campanha. E antes dos filmes que eu passava esse comercial que eu fiz. O comercial era bem simples. Eu deitado na grama lá do INPE, com uma mordaça. Muito e aí, sugestivo. Alguém aproximava a câmera, eu tirava a mordaça assim, eu quero ser a sua voz no INPE. Que maravilha. Acabei tirando o segundo lugar, só perdi para o Emanuel Fernandes. Até que, em 89, essa COFINP não representava mais, não era um sindicato. Agora, era necessário muita coragem naquela época para estar numa comissão de funcionários exatamente de um setor estratégico que era o INPE. E não só estratégico, como também na questão do regime militar que ainda permeava. Né? Não existia muita discussão. Isso foi em 1989? 85. Em 85. Em 89, eu tenho até aqui esse documento. De 1989, já que começou. Peguei aqui nos arquivos do sindicato. Uma convocação para uma reunião uma comissão pró-sindicato, no dia 30 de agosto de 1989. Foi lá na Casa do Advogado, essa reunião. Então, nessa reunião foi uma assembleia. Isso há 24 anos atrás. Agora, Accioli, e como tratar dessas estratégias de conversação naquela época? Como é que você era visto naquela época? Foi uma intuição sua? Não, veja bem, primeiro vamos adequar bem. Eu não fui protagonista nesse processo aí. Nós tivemos outras pessoas que foram muito mais importantes na criação do sindicato. Eu participei do conjunto de pessoas que organizaram essa assembleia para formar o sindicato. Quem mais que estava assim? Nessa assembleia, eu vou te falar quem estava. Mas eu tenho aqui a relação das pessoas que fizeram parte naquela época. Na assembleia foram escolhidas como uma diretoria provisória. Elas tiveram 1 ano para organizar. Essa assembleia foi convocada pelos seguintes membros. Convocada, hein? Olha quem convocou essa assembleia que está na origem do sindicato. Legal. Naoto Chitara, nosso colega do INPE, atuante no sindicato, Fernando Moraes, o nosso atual vice e foi presidente, José Fernando Sanches, do INPE, Eduardo Parada Tucci, que também é do INPE, e apenas um do DCTA, o Ricardo Carmona. Essas pessoas, elas assinaram a convocação para a criação do sindicato.
Agora, e qual a garantia que você tinha na época para a criação de um sindicato? Qual a tranquilidade que vocês tinham que não ocorreria retaliação com isso? Então, em 89 já existia a possibilidade de criar. Até 89, antes de 89, não. Então, isso nos motivou a passar de uma comissão para um sindicato. Aí foi criada a Assembleia. A Assembleia indicou uma diretoria provisória que tinha um ano para fazer o estatuto e convocar uma eleição. Então, o presidente o primeiro presidente do sindicato foi o Sérgio Rosim, que ainda hoje está na diretoria. Exatamente. Ele foi o primeiro presidente. Mas na Assembleia estavam todos os companheiros tradicionais aí. Conde, Amândio, Fernando Moraes, Vitor, também estava. O Vitor Elias também era daquela época. O Vitor agora, o Conde... Ele tem cara de novo, mas era daquela época. Só o Gina, que eu acho que é uma nova O geração. Gina não, né? o Gina é novo aqui. Agora, o Conde foi 4 vezes o Conde, presidente. O Conde é a nossa maior referência, né? Porque ele é uma referência nossa, não só interna, INPE, DCTA, mas como também uma referência nacional na área de combatentes pelo serviço público. Eu fui colega do Conde muitos anos em Brasília. Nós atuávamos junto ao Fórum de Ciência e Tecnologia. E o Conde é uma pessoa muito respeitada por todo o trabalho. Ele está desde 94 no Fórum de Ciência e Tecnologia. Estava, agora não está mais, né? Então, o Conde, eu acho a nossa maior referência. Assim como o Amândio, que foi presidente em outras épocas, aí, eu acho que todo mundo contribuiu, mas o Conde é a maior referência para nós. Bom, passado 1989, 90 começou a primeira, teve a primeira eleição. Em 90 teve a primeira eleição. E de lá foi eleito. E de lá para cá a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, com você, Ascioli, que as pessoas ficavam assim, seria Antônio Ascioli? Seria Olivo Ascioli? Não, você começa de trás para frente, primeiro o sobrenome. É o Ascioli, é o nome, e Antônio, que seria o nome, é o sobrenome. Antônio de Oliva é o sobrenome. Que maravilha. Daqui a pouquinho, com o chefe da assessoria parlamentar, e vamos falar sobre isso, do seu papel no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, junto ao ministro Raul. Um instante só, e a gente volta já já aqui no Clique Jornal da Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com o Ascioli Antônio de Olivo, ele que é fundador do Sindicato de Ciência e Tecnologia e sempre focado na área de comunicação do sindicato, desde os seus filminhos lá nos auditórios do INPE aqui em São José dos Campos. E a gente quer saber o seguinte, Ascioli, você criou, junto com seus companheiros, o caso do Conde, do Vitor e tantos outros que estão aí até hoje, o Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Sindicato e greve andam juntos. Como é que foi os preparativos para uma greve dentro do INPE e de uma situação de que até hoje não está regulamentado? Pois é, essa pergunta é bastante interessante porque nos remete à época, né? O contexto da época era um contexto ainda pós-ditadura, mas que no INPE, no DCTA principalmente, existia muita restrição à organização sindical. E, por conseguinte, todas as atividades dos sindicatos, nós tínhamos uma grande dificuldade de atuação. Só antes, eu quero contextualizar a questão como era difícil fazer o sindicato naquela época. Por exemplo, nós não podíamos entrar no INPE DCTA. Não podia. Não. Distribuir os nossos informativos, nem pensar. Nós distribuímos a entrada. Hoje entra o motorista do INPE lá com uma pilha de panfletos, vai lá e coloca. Nós temos até portais onde coloca isso lá, né? Na época nós não podíamos entrar no INPE DCTA. O motorista aqui do sindicato, né? Ele entra, a gente entra, então, panfleto lá dentro. Nós não tínhamos sede. Foi uma conquista, das mais importantes, não é que foi a questão da liberdade sindical.
Aí nós criamos informativos e nós distribuímos. Antes de falar da greve, eu quero falar uma coisa interessante, que é a questão dos informativos. Os nossos informativos, inicialmente, eram uma folha de papel mimeografada. Não tinha nem nome. No mimeógrafo ainda. Isso, nós fazíamos. Aqui eu tenho a primeira diretoria do sindicato. Ah, pois não. Eu gostaria que você pudesse nomeá-los. Vou ler aqui a primeira diretoria do sindicato eleita. Porque teve a diretoria de 89, que não foi eleita, foi por aclamação, que era uma diretoria provisória. Na de 89, o Sérgio Rosinha era o presidente. A primeira diretoria eleita, vou ler aqui para vocês. Ó. Presidente Armândio Ferreira Balcão, do INPE, vice-presidente Rosim, segundo vice-presidente, o nosso atual consultor jurídico, José Roberto Sodero Vitório. Doutor Sodero. Doutor Sodero, ele era um técnico que era lotado em Cachoeira Paulista, o INPE de Cachoeira Paulista. Coisa. Depois, secretário-geral, Fernando Moraes. Secretário de Finanças, Mário Eugênio Saturno, que ainda está no INPE hoje. Secretário de Imprensa, esse servo que vos fala, a senhora Antônio de Olivo. Secretário de Informação. Você estava lá. Primeiro secretário de Imprensa. Secretário de Informação, Geraldo Orlando Mendes, o Geraldão, lá do INPE. E outros que estão aqui, deixa eu ver, que estão aqui como suplentes. Altamiro, que foi um grande batalhador, não está mais no INPE. Só esse que eu não conheço. Weber, que ainda hoje está no INPE. Naoto, que ainda está no INPE. E o Carlos Eduardo, que não está mais no INPE. Essa é a primeira diretoria. Nós começamos a pensar em informativo para divulgar. Era um papel mimeografado. Não tinha nem nome. E a questão da liberdade? Não podia entrar lá dentro. Não podia ir, nem se reunir, nem tampouco distribuir os informativos. E aí nós fazíamos as nossas assembleias fora. Né? Nós fazíamos na portaria. Não, na portaria, fora lá do INPE e do CTA. Não podíamos entrar lá, nem discutir, nem fazer a assembleia. E nós tínhamos, na época, uma repressão tanto interna, como também tinha os agentes infiltrados. A direção do INPE e a do CTA, não sei, mas do INPE, ela mandava uma série de pessoas que nós sabíamos quem era. Sindicalizarem? Não, participar das assembleias para fazer relatórios. Nós chamávamos que eram os KGBs, mas todo mundo sabia quem eram os KGBs. Então, eles nos fiscalizavam e passavam informações para a direção do INPE. E como que era a adesão? Assim? O pessoal participava das assembleias? Muita. Começou a ter uma adesão muito forte. Hoje eu não sei quais são os percentuais de adesão, mas teve um estudo coordenado, se não me engano, pelo Moacir, que é um sociólogo, vocês conhecem o Moacir, né? Conhecemos. O Moacir ele coordenou uma época sobre o percentual de sindicalizados aqui no Vale do Paraíba. O SINDICT era o que tinha o maior número de percentual. Batia os sindicatos metalúrgicos, que era o top nacional, né? Exatamente. Então, agora, o Acioli, e como é que vocês agiam e como eram taxados? Até porque ser presidente, ser corpo de um sindicato, para pessoas não escoladas, pessoas humildes, é uma coisa. Agora, como foi sindicalizar e operar com cabeças tão brilhantes, com pessoas tão cultas, dos conhecimentos da época, que era o top da ciência? Como foi sindicalizar para essas pessoas? Por incrível que pareça, esse é o paradoxo, porque por mais escolarizadas as pessoas que eram e mais títulos que elas tinham, nós tivemos no início a maior pressão contrária foram justamente dos doutores. Né? Você acredita que, quando nós formalizamos o sindicato, o então diretor do INPE, ele mobilizou, através de um grupo de doutores, eles criaram uma comissão paralela chamada Comissão de Doutores. Que absurdo. Só que, como a ação do sindicato já era uma ação que tinha repercussão, no sentido assim, de discutir as questões, a gente não tinha resultados ainda, né? Porque era uma época que a gente não tinha nem interlocução junto ao governo para questões salariais, que é o que nos interessa. Nós tínhamos um salário muito baixo na época, né? Então, quando nós começamos, quando o sindicato, ele, na primeira diretoria, e ele começou a ter uma adesão em massa dos servidores do INPE e do DCTA, houve uma reação, um contra-ataque por parte da direção do INPE para formar a Comissão dos Doutores.
Só que essa comissão dos doutores, nós fizemos uma série de artigos combatendo isso, que era uma manobra diversionista, né, para enfraquecer. Não teve avanço essa comissão de doutores. Agora, mas esses artigos mimeografados? Ainda mimeografado. Até porque o acesso na imprensa, eu imagino que foi a maior dificuldade para ter acesso à informação. Em seguida, nós começamos a nos profissionalizar ainda na prestação de imprensa, porque eu gostava muito de escrever, de fazer os artigos. Nós fazíamos o seguinte, aí decidimos transformar o informativo em algo periódico. Aí, conversando um dia com o meu colega de trabalho lá do Laboratório de Matemática e Computacional, que eu fiquei muito tempo alocado, o Solon Venâncio de Carvalho, que já veio aqui, né? Já esteve o Solon sugeriu que nós dessemos ao informativo o nome de Rapidinha. Por quê? Que está até hoje no nosso informativo. E aí nós decidimos fazer um informativo periódico, né? Ou pelo menos tentativa de ser pelo menos semanal. E esse era o procedimento. A gente tinha a reunião do sindicato nas segundas-feiras, saía dessa reunião do sindicato, eu pegava tudo que já tinha discutido lá, propunha uma pauta, os diretores eles aceitavam, e eu redigia essa pauta. Praticamente eu redigia isso aí. Notícias curtas. Curtas, coisa. E aí saía daqui, já não era mais mimeógrafo. Eu saía daqui, ia no Sindicato dos Metalúrgicos, que era um grande parceiro nosso, fazia a matriz, né? A matriz, e ia lá no João da Gráfica, lá na Vila do Tesouro. Chegava lá. Esteve aqui conosco também. Chegava lá no João da Gráfica às 11 da noite. 1h da manhã ele terminava de rodar. Eu pegava o material, ia dormir. No outro dia, 6h30 da manhã, tinha já os convocados, que uma parte ficava na frente do DCTA e outra parte no INPE. E a gente distribuía. Isso era o que nós fazíamos. Acioli, e garantia de segurança para essas pessoas da época, qual era? Ir para a porta da fábrica, enfrentar o INPE? Era uma instituição praticamente militarizada pela segurança? Não. Desse ponto de vista, não, porque aí nós já estamos no pós-91, que aí já tem um regime jurídico único, que é o regime que nós nos tornamos estatutários, que já nos protegia contra esse tipo de arbitrariedade. Apesar do direito de greve não estar regulamentado, apesar de que tinha sido aprovada a legislação de organização sindical, ainda assim, a gente podia ter uma série de problemas, por exemplo, as pessoas não podiam progredir mais facilmente na carreira, mas não podia mais ser demitido por conta dessa organização sindical ou da sua atuação. Né? Bom, porque o boom do movimento sindical foi nos anos 80, né? Isso, mas no serviço público, só depois de que nós nos tornamos estatutários, nós podemos nos organizar. É dessa época o nosso sindicato. Acioli, você sempre foi focado na questão da comunicação, dentro do INPE, depois com os jornais, com os mimeógrafos, depois com as rapidinhas, e hoje você olha para trás e se depara com a rádio do SINDICT, que aqui em São José dos Campos é o primeiro sindicato a ter um estúdio de rádio que transmite pela internet para o mundo inteiro as notícias do INPE, do DCTA, do setor de tecnologia. Como é que você vê? O seu sonho se tornou uma realidade? Certamente. Eu acho que a implantação e a consolidação da rádio web é a continuidade desse processo que começou lá com os nossos mimeógrafos. Ou seja, hoje nós estamos antenados com as redes sociais, com a comunicação online, permite uma proximidade com o associado muito forte, mas não só com o associado, também com a comunidade, com a sociedade, porque nós sempre defendemos que o sindicato não podia ser um gueto, né? Ele tem que mostrar para a sociedade o que é que o serviço público que a sociedade paga reverte para a sociedade. Então, quando vocês trazem pessoas aqui que falam das suas atividades dentro do INPE, do DCTA, ou coisas correlatas ao INPE-CTA, vocês estão mostrando não só para o servidor do INPE-CTA a importância do que eles fazem, mas mostrando para a sociedade que o dinheiro que ela está investindo está tendo resultados. Eu acho que a Rádio Web faz esse papel
com correção. As primeiras greves foram greves de conquistas. Depois, a questão foi só entendimento? Como é que é? No começo, nós não tínhamos interlocução junto ao governo federal. Ou seja, era um sindicato que tinha problemas salariais, nós tínhamos um salário muito baixo e não tínhamos a quem recorrer, porque nós não tínhamos negociação como na CLT. Você tem todo ano a database que faz a negociação salarial, tem as negociações, as marchas de contra. Nós não tínhamos, porque nós não tínhamos interlocução. A quem procurar? Então, nós fizemos greve mais no sentido de chamar a atenção, porque era para pressionar a direção do INPE e o CTA. Então, as nossas greves tinham uma peculiaridade. A nossa greve não era contra... O nosso patrão é o governo federal, mas a nossa greve não era contra o governo federal, porque nós não tínhamos a interlocução. Claro que, no fundo, estávamos tentando dialogar com o governo federal, mas o governo federal não nos permitia essa interlocução. Então, a nossa greve era no sentido de pressionar o diretor do INPE e o CTA para ele ir em instâncias superiores buscar atender principalmente a questão salarial. Bem, então daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, o Accioli, vamos falar exatamente sobre o governo federal, porque o Accioli é o chefe de assessoria parlamentar, junto ao ministro Marco Antônio Raupp, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Daqui a pouco, os avanços do SINDCT e com um cidadão mais que joseense aqui da terra, em Brasília, e na assessoria, chefe da assessoria parlamentar. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal e a conversa hoje é com Accioli Antônio de Oliva, ele que é um dos fundadores do Sindicato da Ciência e Tecnologia aqui em São José dos Campos. Queremos registrar a audiência do Tiba, ele que é articulista de esportes da TV Vanguarda daqui do Vale do Paraíba, fazendo uma visita, conhecendo a Web Rádio SINDCT, o Bruno Conde, que quando o Accioli cita aqui o nosso querido Conde, você fica muito feliz também, que fez parte dessa história, o Bruno aqui. A minha colega jornalista Shirley Marciano, entrevistando uma das pessoas mais influentes do setor de tecnologia e também sindical, né, que é o Accioli. E a trilha sonora aqui nos botões, o Tiago Santos. Bom, Accioli, dessas conquistas, e muito interessante que desde o mimeógrafo até aqui na Web Rádio SINDCT sempre se pautou em estruturar os cidadãos para defender os funcionários públicos federais na área de ciência e tecnologia. Bom, há muito tempo você está em Brasília cuidando dos interesses dos sindicatos de ciência e tecnologia. Como é que foi essa transição de São José, do SINDCT, a estar operando em Brasília, que é o centro do poder? A coisa aconteceu assim gradativamente. Em 2002, eu fui convidado para representar o INPE numa associação que cuida dos planos de saúde e da previdência do servidor, que se chama FIPEC. Essa FIPEC é uma organização que envolve os servidores do INPE, do IPEA, do CNPq, FINEP e INPA de Manaus. Aí eu fui eleito representante do INPE nessa associação. E comecei a ir muito em Brasília para participar de conselho. Eu fui membro do conselho deliberativo dessa associação. Até que em 2004, o sindicato, o nosso sindicato aqui, o SINDCT, me convidou para... foi oferecido ao SINDCT a Secretaria Executiva do Fórum de Entidades Sindicais. O Fórum de Entidade é uma associação formada por cerca de 30 sindicatos de instituições ligadas à carreira de ciência e tecnologia. E, em 2004, por força da atuação do Amândio e Conde, nós já éramos bastante reconhecidos nacionalmente. Então, foi oferecido ao SINDCT a Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva é o cargo mais importante que tem. Por quê?
é o que faz a pauta, que organiza as discussões e que faz os informativos. Que maravilha. Aí eu fui convidado. Era a sua área, que era desde minha as área, rapidinhas exato. aqui, da comunicação no INPE. Como eu já tinha, há 2 anos, já estava indo frequentemente a Brasília, o sindicato me convidou para assumir a Secretaria Executiva do Fórum de Entidades Sindicais. Eu fiquei de 2004 a 2007. Nesse período, eu tive a companhia frequente do nosso companheiro Conde, Francisco Conde. Eu posso dizer, sem errar e sem pensar, que o Conde, depois da minha mulher, é a pessoa com a qual eu mais dormi até hoje. Porque cerca de 2 vezes por mês, pelo menos, nós dormíamos juntos lá em Brasília. Que maravilha! Então, eu fiquei de 2004 a 2007, no qual nós organizamos o processo sindical para conseguir o grande avanço salarial que nós tivemos em 2008. Quando vocês voltavam de Brasília, vinha com a vitória na mão? Não, a maior parte das vezes a gente não vinha. O processo ele durou de 2004 a 2008. Em 2008 que nós tivemos um reajuste salarial que nos tornou competitivos com o mercado. Antes, para ter uma ideia, os nossos salários em 2008 dobraram, em média. Teve gente que teve mais que o dobro de ajuste. Foi uma luta de 2004 a 2008. Eu estive nessa luta de 2004 a 2007. Eu fui substituído no fórum pelo Fernando Moraes. Ele por muito tempo, é o vice-presidente aqui do SINDICT. Eu saí do fórum por uma razão também que foi a seguinte. Em 2007, o diretor do INPE me convidou para assumir a representação do INPE em Brasília, a representação institucional e parlamentar. Quem era o diretor? Gilberto Câmara Neto. Que maravilha. Ele me convidou e falou assim, você gostaria de assumir a representação do INPE em Brasília? O que é que significa isso? Fazer a assessoria parlamentar do INPE, acompanhar o Congresso, fazer as relações públicas do INPE no Congresso e fazer os ajustes com os ministérios, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, onde o INPE tinha mais interação. Então, eu fazia essa ponte entre o INPE e essas entidades. Era o elo fundamental entre o comando do sindicato Não, agora não mais. Aí eu saí do sindicato. Então, dos 30 sindicatos não deu. Eu saio em 2007 do fórum. Então. Para atender o convite do diretor do INPE. Aí eu estou representando o INPE em Brasília. Passa para o outro lado do balcão. Como foi dito, eu pulei a cerca, eu passei para o outro lado. Do lado do balcão. Olha só, daí passou a atender direto o INPE. O INPE. Eu passei a representar o INPE em Brasília. Durante de 2007 a 2011, eu fiz exatamente isso. Eu acompanhava o Congresso, os projetos de lei, fazia um lobby pro INPE. Quando tinha um projeto interessante para o INPE, eu falava com os parlamentares, vocês não querem chamar alguém que fale sobre esse assunto? Aí promovíamos a audiência pública e o diretor do INPE, ou algum técnico especializado. Maravilha. Então, de 2007 a 2011, eu fiz exatamente isso aí. Quando chegou em 2011... no final de 2011, em dezembro de 2011, o ministro Mercadante ele estava saindo para o Ministério da Educação e convidou o ministro Halpe para ser o novo ministro, a partir de 2012. Bem, o ministro Halpe eu já conhecia há algum tempo por 2 razões. A primeira foi, olha essa história que é interessante também. Quando eu era secretário do Fórum, nós tínhamos um projeto que chamava Perseguir Ministros. Por quê? Principalmente o ministro da Ciência e Tecnologia. Onde o ministro da Ciência estivesse, em qualquer lugar do país, nós tínhamos alguém para ir lá com uma faixa e dizer, ministro, cadê o nosso reajuste? O ministro não podia, o ministro Sérgio Rezende, primeiro o ministro Eduardo Campos, depois o ministro Sérgio Rezende, eles não podiam ver a minha cara, porque em qualquer parte do país nós estávamos lá com uma... Aí eu falei com o Halpe, que era presidente da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, sobre a nossa reivindicação salarial. Ele falou assim, senhora, faz o seguinte, escreve uma minuta de um artigo do assunto que eu assino. Rapaz, foi uma coisa fantástica. Eu peguei uns pronunciamentos do próprio Halpe, escrevi um artigo. Esse artigo o Halpe publicou no Jornal da Ciência e teve uma imensa repercussão, no qual ele dizia o seguinte, quanto custa 1 quilo de ferro?
que nós exportamos e quanto custa 1 quilo de satélite que nós importamos, para ver quando você agrega tecnologia, aumenta o valor. Que maravilha. Aí, o ministro Halpe, o então presidente da Sociedade Brasileira, da SBPC, ele vestiu essa camisa, escreveu o artigo, assinou e fazia parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo presidente era o presidente Lula. O Halpe foi lá e falou para o Lula, olha, tem um pessoal que está reivindicando isso aí. O Lula prometeu a ele, não, vamos dar um jeito, tudo mais. Não adiantou muito, mas ele fez essa parte dele, o ministro Halpe. E depois, em 2011, o ministro Halpe foi presidente da Agência Espacial. Exato. E me convidou várias vezes, como a Agência Espacial não tinha assessor parlamentar, ele pedia, tem alguma coisa no Congresso, pode ver para mim? Então, me aproximei. Quando ele assumiu, em 2012, o Ministério, me convidou para chefiar a assessoria parlamentar dele. Hoje, o Accioli Antônio de Oliva é o chefe da assessoria parlamentar. Quer dizer, continua lutando e cuidando dos interesses do Brasil, do INPE, junto ao Poder Central. Ao Poder ao Poder Legislativo. A minha atuação, hoje, ela se restringe a fazer a ponte entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Câmara e Deputado, Câmara e Senado. É o homem da articulação. Também, a gente faz uma série de articulações em nível nacional com o Congresso e com a ministra Ideli. Porque a ministra Ideli, fazendo uma comparação grosseira, ela é para a presidenta Dilma o que eu sou para o ministro Halpe. Então, ela faz a articulação nacional da questão política. Eu faço a articulação da ciência e tecnologia junto ao Congresso e os órgãos do governo. Quer dizer, a ministra Ideli Salvati, ela tem que conversar com os parlamentares. Com os parlamentares. E a orientação parte de você. É um joseense que está lá mostrando o caminho. Na área de ciência e tecnologia, eu digamos, aponto alguns caminhos que são interessantes para as coisas tramitarem facilmente no Congresso. Accioli, hoje, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia e com esse poder todo, o que é que você espera, esse poder todo que você acabou congregando, né, conversando com os parlamentares lá em relação ao que aprova, o que não pode aprovar, o que é prejudicial ao país, o que você espera da tecnologia no Brasil? Bem, primeiro eu quero fazer um reparo, não é esse poder todo, as pessoas às vezes exageram no poder que eu tenho. Todos os dias eu recebo e-mails ou telefonemas de pessoas pedindo eu fazer algo junto ao ministro. Como eu pudesse chegar para o ministro e falar assim, ministro, resolva isso aí. Não. Eu só aconselho e oriento o ministro nas relações parlamentares. Exato. As pessoas têm os mais variados problemas com o INPE, e como o INPE tem 18 institutos no MCT. Então, eu tenho muitos amigos por conta disso, as pessoas me ligam, dá para fazer isso aí? Então, eu não tenho. Vamos, então, fazer uma coisa. Eu não tenho poder, além daquele que foi me delegado pelo ministro, que é representá-lo junto ao parlamento. Agora, a questão da ciência e tecnologia, como um elemento motivador e alavancador do desenvolvimento nacional, é algo que está presente hoje cada vez mais. Basta ver como os países que dominam as tecnologias são os mais importantes, né? Eu acho que se nós não dominarmos a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico e investirmos nisso, nós não poderemos sair dessa questão de sermos aspirantes. Nós estamos entrando agora no rol dos países desenvolvidos, estamos no G8, mas para manter no G8, a gente tem que desempenhar cada vez mais, porque senão a gente vai voltar e sair do G8 e talvez entrar no Z4 no futuro. Então, o futuro do nosso país depende cada vez mais de investirmos e apoiarmos a ciência e tecnologia. Por falar em ciência e tecnologia, o rádio AM ele passa a migrar para FM. Em questão de comunicação, já estamos na web rádio falando para o mundo inteiro. Qual a sua posição em relação à migração do rádio AM? Eu não conheço muito bem o assunto, mas eu vou palpitar, né? Eu acompanhei ontem a presidenta... Foi ontem ou antes de ontem? Foi anteontem. Anteontem, né? Ela fez esse anúncio, né? Agora, para mim, eu vejo o seguinte, como leigo no assunto, eu sou do tempo do radinho
antes do rádio de pilha, aquele rádio, aquele caixote lá, exato, né? Com Que a gente ouvia, enormes. que a gente ouvia a rádio aí que fazia alguém sabe fazer a sonoplastia aí, né? O som era muito ruim, né? Então, a rádio AM, ela desempenha um papel muito importante, mas a FM acho que tem mais qualidade para você conseguir a retransmissão. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a rádio AM migrando para a FM, você tem mais qualidade de som e mais alcance, né? Também, porque eu não sei exatamente qual é essa questão do alcance, mas hoje com a web aí, você estando na web, é o mundo inteiro, não tem limite. Exatamente. O mundo é o limite. Bem, Acioli, nós vamos para o último bloco desta conversa, que dá vontade de ficar aqui horas e horas, e tudo que a gente pergunta, você tem sempre uma resposta firme para o ouvinte internauta e para nós que estamos aqui no estúdio. Mas vamos falar daqui a pouquinho, já que você falou de ciência, de tecnologia e do futuro do Brasil, sobre o futuro do Cybers 3, do Cybers 3, que está... 4 agora, né? É o 3. É o 2A, mas é o terceiro. Exatamente. Que está sendo lançado em parceria com a China daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais. Acioli Antônio de Olivo, o chefe de assessoria parlamentar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, junto ao ministro Raupp. Um instante só e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Obrigado a você pela companhia, pela audiência e pela amizade em qualquer parte do mundo que acompanha aqui pela Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia, é a rádio do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. O nosso presidente é... E o vice-presidente... O Fernando Moraes. Agora nós temos aqui o nosso secretário de Comunicação e Cultura... Vitor Portesani. Gente fina, deita numa agulha e se cobre com uma linha de tão gente fina que é. O nosso entrevistado de hoje é o Acioli Antônio de Olivo. Ele é fundador, um dos fundadores do Sindicato da Ciência e Tecnologia. O seu foco sempre foi na área de comunicação, e desde as greves, desde os mimeógrafos, quer dizer, fez do sindicato um dos grandes sindicatos brasileiros. E hoje, um detalhe, Shirley, é o sindicato que a maioria dos funcionários públicos ligado à área são sindicalizados? Exatamente. Inclusive, tem muitos que são aposentados, continuam contribuindo com o sindicato e participando de tudo. Que maravilha. Bom, Acioli, o Brasil, juntamente com a China, está fazendo o lançamento, nesta semana, do Cybers 3, que é um satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Agora, essa parceria Brasil e China está trazendo aí uma fonética diferente. As pessoas ficam naquela, é o Cybers, é o Cybers, qual o real significado de Cyber? Então, o Cybers ele é um satélite sino-brasileiro. O C é de China, B de Brasil, E é de Hertz, R de Source e S de Satellite. Então, é um satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Isto é um satélite que é lançado com o objetivo de gerar imagens da superfície da Terra, usando equipamentos de sensoriamento remoto. E essas imagens podem ser usadas nas mais variadas aplicações, como agricultura, meio ambiente, recursos hidrológicos, oceânicos, florestais, geológicos, entre outros. Tá? Quer dizer, a China escolheu o Brasil exatamente porque a qualidade do cientista brasileiro e da indústria tecnológica brasileira é indiscutivelmente uma das melhores do mundo. Eu gostaria que fosse assim, mas a gente não pode faltar a verdade, né? A questão é a seguinte: o acordo Brasil-China ele foi estabelecido em 1989, né? À época, a China já estava muito mais avançada que nós no programa espacial. Eles já tinham lançadores, que nós não temos ainda, um lançador comercial,
E eles já tinham desenvolvido e lançado satélites. A questão da aproximação Brasil-China, que foi feita na época, foi no sentido do Brasil procurar um país que estivesse mais avançado que nós, mas que, ao mesmo tempo, nós pudéssemos aprender e eles pudessem transferir um pouco da tecnologia para nós, coisa que os outros países não permitiam. Então, o acordo com o Brasil, com a China, atendeu muito mais aos interesses dos brasileiros. Não que os nossos pesquisadores e cientistas não fossem importantes também. Isso demonstrou, porque hoje, no primeiro satélite que foi lançado, foi o 1, o 2 e o 2B. Agora será lançado o 3, que é o quarto satélite. No primeiro, o Brasil contribuía com 30% da confecção do satélite. Hoje nós estamos 50% a 50%. Ou seja, nós avançamos desde então. Então, esse acordo permitiu que o Brasil passasse de uma experiência de satélites que eram satélites muito simplificados, como o satélite SCD-1 e SCD-2, para um satélite complexo, como o CIBERS, que esse será o quarto a ser lançado. Né? O papel desse satélite na atmosfera, ele vai focar na Amazônia, no tempo, na temperatura? Qual vai ser o papel desse satélite? Esse satélite ele é um imageador, né? Ele é um imageador, então ele vai fotografar não só o Brasil, o mundo inteiro, né? Mas o que interessa para nós, o Brasil e regiões aqui da América do Sul, onde a gente tem também influência, e a África, né? Por quê? Porque essas imagens elas podem ser usadas, como eu já falei, para agricultura, previsão de safra, meio ambiente, recursos hidrológicos, previsão de desastres naturais, monitoramento de florestas. Hoje o Brasil tem o projeto de monitoramento da Amazônia, que é um exemplo para o mundo inteiro. O Brasil hoje exporta essa tecnologia. Nós temos hoje o projeto CIBERS para a África, que nós estamos ensinando os africanos como monitorar e conservar as suas florestas. Então, esse é o objetivo do CIBERS. Quer dizer, então essa é uma busca por meios mais eficazes e também econômicos, né, para observar a Terra. Sim, tanto a questão econômica, a questão de previsão de safras, por exemplo, é fundamental, né? É econômico, mas também ambiental, né? Você monitorar o meio ambiente, proteger as florestas, é uma necessidade cada vez mais de toda a humanidade, não só do Brasil, né? E nós, hoje, o Brasil está ensinando já outros países como monitorar e proteger suas florestas. Olha, você acha que esse programa vai ter continuidade ou vai terminar agora com esse CIBERS 3? Hoje eu estava conversando com um colega de vocês, o Gino, e ele me disse o seguinte, que o sindicato está já fazendo a pauta do último jornal do ano, que eu não sei nem qual é o número vai ser, né? O 27. E no qual vai ter uma matéria específica sobre a continuidade do projeto CIBERS. Essa discussão foi feita essa semana na China, né? O ministro chegou hoje ainda, e eu vou conversar com o ministro na segunda-feira e vou convidá-lo a fazer uma exposição para o sindicato através de um artigo ou uma entrevista sobre como vai ser a continuidade desse projeto Brasil-China. A princípio eu não posso falar ainda, porque não é a minha atuação, mas eu digo que eu vou levar ao ministro essa preocupação. Então, a gente fez um jornal que não saiu ainda, que é o 26, que tem uma matéria sobre o CIBERS, que a gente fala sobre o lançamento, mas fala assim, sobre os preparamentos, a preparação do lançamento. Sim. Aí agora, nesse último que vai sair um pouquinho antes do Natal, a gente pretende tentar, né, com o pessoal lá, algumas informações exatamente sobre esse encontro. Eu até sugeria ao Gino o seguinte, eu vou levar essa demanda ao ministro, ele certamente vai mandar uma matéria ou receber alguém para falar sobre o assunto, mas eu também sugiro que seja consultado o Leonel Perondi, porque ele participou dessa reunião na China nessa semana. Então, ele pode ter informações também. Acioli, com o lançamento desse satélite, e agora a gente fica na torcida. O Brasil passa a ser uma autoridade na previsão dessas situações econômicas partindo da agricultura, de tempo, de temperatura, de desastres atmosféricos? Sim, eu tenho absoluta certeza disso. Isso é importante também, como eu falei, não só a questão econômica, a previsão de safras é algo econômico, mas também hoje
proteger floresta é um grande negócio. Não sei se vocês sabem, a Suécia doou $1 bilhão para o Brasil, chamado Fundo Amazônia. Qualquer projeto que vise preservar e monitorar a Amazônia pode ser financiado por esse fundo. Esse fundo ele é gerido pela FINEP, né, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, $1 bilhão. E ele não se encerra em $1 bilhão. Ele tem uma governança, tem um conselho de administração que faz análise dos projetos, depois ver se o projeto teve um retorno significativo, se tiver, pode ser gerado mais recursos, e a Suécia acena com mais $1 bilhão, se ao final da utilização desse $1 bilhão, mostrar que foi efetiva o investimento no sentido de proteger o meio ambiente. Quer dizer, o retorno, então, será... Certamente. Só para ter uma ideia, o que é que significa $1 bilhão? O nosso programa espacial anual é na faixa de $250 milhões. Agora... Ou seja, significa que esse fundo Amazônia, a Suécia está dando 4 programas espaciais para nós. Que maravilha. Agora, os equipamentos que vão a bordo, sensores, computadores, câmeras, que vão a bordo desses satélites que está sendo lançado nesse dia 9 na China, esses equipamentos foram fabricados pela indústria brasileira ou pela indústria chinesa? Como eu falei, neste satélite que vai ser lançado, ele tem 50% Brasil, 50% China. Eu não sei especificar, não é a área que eu conheça, né? Assim, eu conheço assim que eu leio aproximadamente, não me aprofundo no assunto. Mas eu sei que, por exemplo, São José dos Campos é um polo de tecnologia espacial. Ao redor do INPE existe uma série de empresas voltadas à tecnologia espacial, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua especificação, cada um com o seu produto, né? Então, grande parte dos equipamentos foram produzidos aqui no Brasil, mais especificamente em São José dos Campos. Em São Carlos tem a Optron, que cuida da câmera, né, que é uma grande... Câmera MUX. Câmera, foi desenvolvida lá. Mas o resto, e um satélite tem milhares de equipamentos, de componentes. Muitos deles foram fabricados pela indústria nacional e grande parte pelo Parque Industrial Tecnológico Espacial de São José dos Campos. Quer dizer, muita gente da cidade de São José vai comemorar comendo um pastel com guarapa de cana. Certamente. Né? Quer dizer, a parceria entre Brasil e China. Bem, Ascioli, a sua volta para Brasília, como se dá? Quantos dias em Brasília, quantos dias no Vale do Paraíba e como é que é as suas viagens internacionais? A questão de São José dos Campos, eu ainda resido em São José dos Campos. Então, eu trabalho durante a semana em Brasília, de segunda a sexta. Eventualmente, quando eu tenho alguma atividade que envolva o INPE, eu volto na quinta-feira. Mas de segunda a sexta eu fico em Brasília. Eu viajo com o ministro, acompanho o ministro. Quando a viagem do ministro tem atividade que envolve parlamento, senadores e deputados, eu faço a pauta para o ministro, ele tem que fazer pronunciamento, atender demandas dos parlamentares, eu viajo. Internacionalmente não, porque com a minha assessoria e atividades parlamentares, e o parlamento nosso é aqui, eu raramente vou viajar com o ministro para o exterior. Não é a função. Ascioli, gostaria que você deixasse uma mensagem para os internautas que acompanham a Rádio Web SINDI-CT, até porque a gente vê da sua satisfação em estar num veículo que é para você aquele mimeógrafo que você usava com álcool, girando ali para a comunicação. Quer dizer, o mimeógrafo criou voz através desses 20 e tantos anos do SINDI-CT. Eu vou fazer essa mensagem final dirigida para 3 grupos de pessoas, né? O primeiro é aos meus colegas do INPE e DCTA e servidores públicos em geral. Eu acho que cada vez mais estamos mostrando à sociedade que o que a sociedade investe em nossos salários, em nossa tecnologia, em nossos equipamentos, ela pode ter retorno, sim, para a sociedade. Nós não somos um bando de cientistas técnicos auxiliares fazendo nada para nada. Nós fazemos algo que é a nossa missão institucional. Para a sociedade, em geral, eu digo, confie nos serviços que nós prestamos e exijam e cobrem de nós cada vez mais e melhores serviços. E cobrem do governo também que dê políticas de continuidade da ciência e tecnologia. Por último, a minha mensagem é ao sindicato e a vocês que hoje fazem o sindicato.
por muitos anos eu fiz o que vocês fizeram, né? Através desde o mimeógrafo até as nossas rapidinhas e tudo mais. E eu fico muito contente de ver onde nós chegamos, porque aquele sonho nosso lá de 1989 de organizar a classe dos funcionários do INPE, eu gosto mesmo de falar servidores, nós somos servidores públicos do INPE CTA, e mostrar para a sociedade que nós temos trabalho de qualidade, se tornou realidade. Hoje nós temos uma série de instrumentos, nós temos informativos, nós temos os jornais, e aí eu faço um agradecimento a todos os jornalistas que passaram aqui. Primeiro a Cristina, que é esposa, a primeira jornalista aqui do CINDCT, a Cristina, esposa do Jadir, depois o Luizinho, que é irmão do Pedrinho, foi um grande assessor. Luiz Cândido, que Luiz Cândido, E, por último, a Fernanda, que foi uma grande assessora que eu trabalhei aqui, nos deu a esse pessoal todo, e aos servidores do sindicato, é que ajudam a gente a fazer essa divulgação e mostrar que o que nós estamos fazendo é uma coisa importante para o país e importante para a sociedade. Que eleva a autoestima do servidor. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Bem, este foi o Acioli Antônio de Olivo, chefe da assessoria parlamentar do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Clique Jornal vai ficando por aqui, a apresentação do Paulo Silva e de Shirley Marciano, diretor de comunicação, o Vitor Portesani, o Bruno Conde, que está aqui conosco, e a trilha sonora modulada pelo Thiago Santos. Obrigado pelo clique, pela participação de todos vocês e até mais. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal.